Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vamos ver qual é essa nossa aula. Essa é a aula de número 11, Revisão e Avaliação. E agora vamos para a nossa aula. Bom, nessa nossa aula nós vamos revisar aqui alguns termos desta nossa unidade. Então vamos para o primeiro conceito de hoje, dessa aula. Substância pura. Então, o que é uma substância pura? A substância pura, ela é a espécie de matéria que é constituída por átomos ou moléculas quimicamente iguais, de modos a apresentarem características bem definidas. Vamos entender. Quando nós temos uma substância pura, a gente observa, na verdade, mais assim em laboratório. Então, existem algumas características, porque na natureza é muito difícil a gente encontrar uma substância pura. A gente encontra as substâncias misturadas, ou seja, misturas. Mas o conceito de substância pura é que quando tem uma molécula ou elementos iguais, que eles têm características bem definidas, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição. E existem dois tipos de substâncias puras. O primeiro tipo de substância pura é a substância pura simples e o outro substância pura composta. Então, vamos ver aqui esses dois conceitos. Substância pura simples. As substâncias puras simples, elas são todas substâncias que são formadas por apenas um tipo de molécula e tem composição química invariável e homogênea e que tenha propriedades físicas e químicas constantes, ou seja, toda substância formada por átomos de um único elemento químico. Então, isso que é uma substância pura simples. A gente vai olhar ali a molécula, a substância, e a gente vai conseguir identificar que tem apenas um único elemento químico. Observem aqui. Por exemplo, aqui um gás nobre pode ser o hélio. Esse sistema aqui só tem bolinhas azuis, e essas bolinhas azuis representam o hélio. Então, observe que como só tem bolinhas azuis, são substâncias aí iguais, né? O elemento igual, então isso caracteriza uma substância pura. O nitrogênio, o gás nitrogênio, é o N2, quer dizer que tem dois átomos, vou colocar outra cor aqui para vocês. Dois átomos de nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Se a gente observar, todo esse sistema tem substâncias iguais, então esse sistema caracteriza substância pura. Então, isso que é uma substância pura. São aquelas substâncias que são formadas por elementos iguais, um único elemento, o mesmo elemento químico. Como aqui, ó, o fósforo, o gás hidrogênio, ó, só tem hidrogênio e hidrogênio. Ó. Todo esse sistema aqui, ó, são iguais, tem moléculas iguais. Então, isso que é substância pura. Então, formados pelo mesmo elemento químico. E uma substância pura, isso é uma substância pura simples. Mas existem também as substâncias puras compostas. Quais são? São aquelas constituídas por moléculas que contêm dois ou mais elementos químicos diferentes. Observem aqui, por exemplo, H2O. Se nesse sistema só tem moléculas de água, então é uma substância pura. Só que é uma substância pura composta, por quê? Porque aqui tem o hidrogênio e tem o oxigênio, hidrogênio e oxigênio, H2O. É isso que quer dizer. Substância pura composta são substâncias formadas por elementos químicos diferentes. Quando o sistema é formado pelas mesmas moléculas, ó, só tem as mesmas moléculas. Por isso que é chamada de substância pura. Só que a substância pura é composta porque são moléculas aí formadas por elementos diferentes. Então, isso que é substância pura composta. E aí a gente observa as substâncias puras através de gráficos, né? Uma das características aqui é que as substâncias puras têm ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, ou seja,
Se temos aqui uma molécula de água, um sistema que só tem água, molécula de água, substância pura composta, porque são elementos químicos diferentes, mas aqui só tem água. Quando ocorre a mudança de estado físico daqui da água, ela está primeiramente no estado sólido, depois vai para o estado líquido e depois vai para o estado gasoso, ou seja, vapor de água. Quando ela é uma substância pura, a mudança de fase permanece constante. Isso quer dizer o quê? Que aqui a temperatura está, por exemplo, abaixo de zero, e aí vai aumentando a temperatura. Quando chega em zero, vai ocorrer a mudança, que é chamada de fusão. Então, o tempo está passando e a temperatura permanece constante. Qual é a temperatura? Zero. Esse daqui é o ponto de fusão. Então, o tempo passou, está passando e aqui a temperatura permanece constante. Depois que atingiu 0 graus Celsius, ou seja, atingiu 1 grau Celsius, a substância agora está no estado líquido, vai aumentando a temperatura. 20, 30, 40, 50, chegou em 100 graus Celsius, vai ocorrer uma nova mudança de estado físico. Tá aqui, ó, 100 graus Celsius, atingiu o ponto de ebulição. Nesse intervalo aqui, é aquele momento que a gente está fervendo a água e a gente olha para a panela, está lá, formando bolhas, né? E você observa que tem bolhas e tem água no estado líquido. É esse momento aqui. Quer dizer que a água está ocorrendo ali, a mudança de estado físico do estado líquido para o estado gasoso. Nesse intervalo de tempo, a temperatura permanece constante até virar tudo vapor de água. Então, isso é uma característica de uma substância pura. E quando a substância não é pura, quer dizer que esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição aqui, eles serão diferentes. Vai ter a mudança de fase de uma substância e da outra substância quando tem ali a mistura, certo? Então, quando temos um gráfico de mudança de estado físico e existem pontos aqui bem definidos, ponto de fusão e ponto de ebulição, caracteriza uma substância pura. Mas é muito difícil a gente encontrar as substâncias puras. A gente encontra mais elas misturadas. Então, vamos ao conceito de misturas, né? O que é uma mistura? A mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias e cada uma delas sendo denominada de componente. Então, se eu tenho aqui somente água nesse sistema, só tem água, tudo aqui só tem molécula de H2O, quer dizer que é uma substância pura. Mas nesse outro sistema, que tem água e açúcar, mesmo que a gente não esteja vendo aqui o açúcar, porque ele está completamente dissolvido, aqui se tem água e açúcar, deixou de ser uma substância pura, passou a ser uma mistura. E quando a gente não consegue visualizar aqui o açúcar, quer dizer que a gente só está visualizando uma única fase, então quer dizer que ela é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela mistura que tem dois ou mais componentes e que a gente enxerga uma única fase. Isso que é mistura homogênea. E as misturas homogêneas, elas podem ser misturas líquidas, misturas sólidas, misturas gasosas. Então, eu trouxe para vocês exemplos de mistura homogênea líquida. Ou seja, o que é uma mistura homogênea? É aquela mistura que a gente enxerga uma única fase. Podem ter várias substâncias dissolvidas ali no sistema, mas se eu enxergo uma única fase, quer dizer que é uma mistura homogênea. Fase é aquilo que a gente está vendo, componente é aquilo que faz parte ali da mistura. Então, se eu tenho água e o açúcar está completamente dissolvido, eu tenho dois componentes, a água e o açúcar, mas eu tenho uma única fase. E essa única fase que faz caracterizar uma mistura. Então, mistura homogênea líquida, por exemplo, aqui a gasolina, né? Ela é uma mistura de hidrocarbonetos, mas a gente enxerga apenas o líquido ali homogêneo. O álcool hidratado, que é uma mistura de água e álcool. O soro fisiológico, que você utiliza o soro fisiológico para fazer inalação, por exemplo, é uma mistura líquida
homogênea. A gente não enxerga ali os componentes, apesar de saber que ali tem cloreto de sódio dissolvido ali no líquido, certo? Então, isso que é uma mistura líquida homogênea. E muitos exemplos que a gente tem em casa. Por exemplo, aqui o vinagre é uma mistura homogênea. O soro caseiro, com a mistura de sal, água e açúcar, você mexe bem e enxerga um único componente, né, que é muito utilizado para reidratação. Isso daí é uma mistura homogênea líquida. E aí, misturas homogêneas gasosas. Todas mistura gasosa, ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente não enxerga os componentes. O ar é uma mistura homogênea, apesar de ser formado por, basicamente, tem vários gases, mas principalmente nitrogênio e oxigênio, é uma mistura homogênea. A gente não enxerga que eu vou só respirar o oxigênio e não quero nitrogênio. Não tem como, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue separar. Então, o ar é uma mistura gasosa. As misturas gasosas são misturas homogêneas. A gente não consegue separar ali os gases, certo? A gente nem consegue visualizar. Exemplos de misturas sólidas. Vocês já devem ter visto aí na praça da sua cidade, né? Você já deve ter visto aquelas estátuas que estão ali na praça da cidade. São exemplos de misturas sólidas. Por exemplo, o aço é uma mistura sólida porque é uma mistura de ferro e carbono, mas a gente não enxerga o ferro, a gente não enxerga o carbono, a gente enxerga apenas ali o material sólido, apenas o aço. O latão é uma mistura de cobre e zinco, a gente não enxerga ali o cobre e o zinco. Foi embora todo o cobre, ficou só o zinco. Não tem como, a gente observa apenas ali a substância sólida, que é o latão. O bronze é uma mistura de cobre e estânio, uma mistura homogênea. Aquilo que você enxerga uma única fase é mistura homogênea. Agora, aquilo que você enxerga mais de uma fase é uma mistura heterogênea. Então, vamos aqui ver exemplos de misturas heterogêneas. Observe. As misturas heterogêneas, aquilo que a gente enxerga mais de uma fase, certo? Então, quando uma mistura heterogênea tem duas fases, ela é chamada de bifásica. Por exemplo, aí água e óleo. A gente consegue facilmente enxergar a água e enxergar o óleo. Tem duas fases e dois componentes. Quando a mistura tem três fases, ela é chamada de trifásica. Observem aqui no exemplo da mistura trifásica. Tem água, areia e óleo. Vou mostrar aqui para vocês. Trifásica, água, areia e óleo. Tem três fases. 1, 2, 3. Tem três fases e três componentes. Isso é uma mistura trifásica. Quando ela tem mais de três fases, ela é chamada de polifásica. Então, aqui nós temos, nessa mistura, o óleo, tem o gelo, tá aqui o gelo, tem a água e tem o granito. Tem quatro fases, ó, 1, 2, 3, 4. E tem quatro componentes, sendo que esses quatro componentes é porque o granito ele é formado de vários ali componentes, mas o gelo é o mesmo componente da água, que está no estado líquido. Muita atenção para isso aqui, ó. O granito é uma mistura de minerais, aqui, ó, feldespato, magnetita, mica, quartzo. A gente consegue enxergar, ó, tudo aqui, todos os componentes aqui do granito. Então, é uma mistura heterogênea, polifásica, porque tem muitas fases. E muita observação aqui é quando temos água e gelo. É um sistema heterogêneo, porque a gente enxerga o gelo, ou seja, água no estado sólido e água no estado líquido. Então, eu estou enxergando, aquilo que eu estou enxergando é fase. Mas aqui só tem um componente, quem é? É a água, a molécula de água está no estado sólido e a molécula de água que está no estado líquido. Então, por isso que só tem um componente, certo? E agora nós vamos relembrar um pouquinho sobre a tabela periódica, né? O que é a tabela periódica dos elementos químicos? Lembrando, ela é uma organização de todos os elementos químicos, sejam eles naturais, sejam eles artificiais. Tem no total 118 elementos químicos e a organização básica da tabela periódica é que ela é formada por períodos e famílias. O que são os períodos? Observem aqui na próxima cartela. O que são os períodos? Vou mostrar aqui para vocês.
Os períodos, eles são essas linhas horizontais. Então, são no total 7 linhas horizontais, que são as camadas eletrônicas, e as famílias. O que são as famílias? São essas linhas verticais, que possuem um total de 18. Aí, o que significa? Significa que essas linhas, esses elementos, possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Por isso que eles são chamados de família. E aí, dessas famílias, as características de nomes dessas famílias. Tem os grupos aqui que eles têm nomes específicos, porque a tabela periódica ela é organizada aí em elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos têm nomes específicos. Quando o elemento pertence à família 1, que é lá no cantinho, lá, eles são chamados de metais alcalinos. A família 2 são os metais alcalinos terrosos. Aí vem para essa outra parte aqui da tabela periódica, porque são os elementos representativos. Essa parte ali mais central são os elementos de transição. Então, os elementos representativos da família 3, que é a família 13, é a família do boro, família do carbono. A família 15, que é a 5, a família do nitrogênio. Aí tem os calcogênios, halogênios e gases nobres, certo? Essa aqui é a representação, é a característica básica da tabela periódica. E para terminar nosso conteúdo, nós vamos falar aqui sobre os modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. Os modelos atômicos surgiram, os modelos, não a ideia do átomo, mas os modelos surgiram aqui com Dalton, né? Primeiramente, depois Thomson, que aperfeiçoou ali o modelo atômico de Dalton, que era uma esfera maciça. O de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, porque também era uma esfera, mas era uma esfera positiva, que tinha os elétrons incrustados, ou seja, surgiu aí a ideia das partículas subatômicas. Mas depois vieram outros cientistas, Rutherford e Bohr, que modificaram completamente ali o modelo atômico de ser uma esfera maciça. O que é o modelo de Rutherford? Vamos relembrar aqui o modelo de Rutherford. Observe. O modelo de Rutherford é aquele modelo que tem o núcleo, e o núcleo ele é composto por uma carga positiva. O núcleo ele é extremamente pequeno, né? E ele é formado por uma carga positiva, e essa carga positiva, dentro do núcleo tem os prótons, que é a carga positiva, e tem os nêutrons. Só que o modelo de Rutherford dizia que tinha grandes espaços vazios, que a maior parte do átomo tinha esses espaços vazios. E aí que esses elétrons, né, na verdade surgiu a ideia da eletrosfera, ficavam girando em torno do átomo, do núcleo, representando aí o átomo de Rutherford, completamente diferente daí do átomo de Thomson e do átomo de Dalton, certo? E aí ele ficou conhecido como modelo de sistema solar, justamente por causa dessa ideia de ter o núcleo e aqui os espaços vazios com os elétrons girando ao redor do núcleo, correto? Como que ele chegou a essa conclusão? Através de um experimento que ficou conhecido como o experimento de Rutherford, em que ele bombardeou uma partícula aqui de ouro, uma lâmina de ouro, ele bombardeou com essa partícula alfa, que é positiva. Quando ele bombardeou, a maioria das partículas passavam direto. Como é que ele descobriu? Porque ele tinha aqui esse anteparo fluorescente e ficavam piscando. Algumas voltavam e outras desviavam. Foi por isso que ele entendeu que no núcleo tinha uma carga positiva, porque positivo com positivo iriam se repelir. Então, essa foi a conclusão, que existia um núcleo com carga positiva, como a partícula alfa também é positiva, quando chegava aqui voltava, ou então desviava, mas a maioria passava direto. Só que o modelo de Rutherford, ele tinha uma falha que ele não conseguia explicar como que o átomo não iria colidir, né? Por quê? Porque o núcleo com carga positiva e os elétrons com cargas negativas, como é que não vão se colidir? Aí foi quando veio outro cientista chamado Bohr e aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Como? O modelo no átomo de Bohr, ele dizia que o átomo tinha sim uma carga positiva, que era o núcleo,
Tinha eletrosfera, sim, com a carga negativa, porém, essa eletrosfera aí, os elétrons, eles ficavam girando em órbitas estacionárias. O que dizia essas órbitas estacionárias? Dizia que um átomo, ele ficava girando aqui numa determinada camada, que são essas órbitas, e ele poderia saltar de uma órbita de uma camada mais interna para uma camada mais externa e poderia depois voltar novamente para a sua camada, emitindo um fóton, emitindo luz. Então, ou seja, a diferença é que existia assim o núcleo, mas essas órbitas elas eram assim, estacionárias e os elétrons girando aí. No total, são 7 camadas eletrônicas, chamadas também de níveis de energia. Então, o modelo atômico de Bohr, a gente consegue observar através, por exemplo, dos fogos de artifícios, ou através da iluminação da nossa cidade com as luzes fluorescentes, luzes de neon. Por quê? Porque o átomo salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa e absorvendo energia, e quando ele volta emitindo luz, que é um fóton. Então, esse é o modelo atômico de Bohr. Correto, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.